Pronto, já está gravando. Então, a apresentação do Felipe vai ser na próxima segunda-feira, dia 18/9, às 9 horas da manhã. Quem puder estar presente, sejam bem-vindos, né? Pode ficar à vontade, tá, Felipe? Tá bom. Deixa eu mudar, né? Aqui janeiro, então. Agora foi. Aqui. O meu cronômetro aqui também, Pro. Tranquilo, vai lá. Então, tá. Deixa eu ver se... Ué, não apareceu ainda aí, né? Não. Tem alguma coisa aí. Aqui não tá como tela cheia só, mas tá apresentando. De novo. Agora. Aqui. Está apresentando como tela cheia, assim como a tela toda do computador? Agora sim, tela toda. Deixa eu só ver. Agora, aí, acho que agora vai. Vamos ver. Agora foi. Agora foi. Estava separado antes, daí parou ali só na tela inicial do PowerPoint. Então, tá. Boa noite para todos. Estamos com a boa noite aos membros da banca. A banca tá grande hoje, né? Essa banca vai estar mais difícil que segunda. Mas assim que é bom. Então, hoje, fazer a pré-apresentação da tese para obtenção do grau de doutor. Meu nome é Felipe, sou aluno de doutorado, orientado pela professora Fernanda Secchetti, e vou apresentar a tese intitulada Jogos como Recurso Terapêutico para a Funcionalidade dos Membros Superiores na Doença de Parkinson. Então, como definição, a doença de Parkinson é um distúrbio neurológico com sintomas motores associados principalmente ao desenvolvimento de corpos de Levy, ou as chamadas alfa-sinucleínas, que se agregam, então, no interior das células nervosas, dos neurônios, e mais propriamente dito, levando-se em conta os sintomas motores da doença de Parkinson na região da substância negra, então, ocasionando a perda dos neurônios dopaminérgicos. Dentro do estadiamento, dos estágios neuropatológicos de Braak, esse acumulado de corpúsculos de Levy, eles, então, iniciam, né, ou a pessoa, o paciente, inicia com os distúrbios motores quando se atinge mais ou menos ali o estadiamento 3, e quando tem em torno de ou acima de 50%, 60% da perda dos neurônios dopaminérgicos dessa região. Como prevalência, então, mundial, a doença varia, então, de 1 a 2 a cada 1.000 habitantes na população geral, estando presente em cerca de 1% dos indivíduos acima de 60 anos, e no Brasil a gente tem um estudo somente de prevalência da cidade de Bambuí, onde nos traz então, um número de 3,3% nos indivíduos acima de 64 anos de idade. Dentro das características ou da sintomatologia motora, a gente, né, como, assim, bem sabido, da tríade clássica,
conhecido, então, pela bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos, rigidez e ou tremor, dependendo, então, do subtipo, rígido acinético, ou tremor dominante, ou subtipo misto, que pode trazer, além da bradicinesia, os dois sintomas. E essa sintomatologia, então, pensando em membros superiores, ela ocasiona uma dificuldade na manipulação de objetos, com problemas relacionados especificamente ali aos núcleos da base, com alteração na velocidade, destreza dos movimentos, e conforme a doença evolui, esses distúrbios, então, vão trazendo problemas, limitações em diversas tarefas do dia a dia. Dentro das diretrizes da fisioterapia, para a atuação da fisioterapia na doença de Parkinson, então, as evidências, elas são fracas para auxiliar tanto na seleção de ferramentas que avaliem os membros superiores e também tratamentos, né, comprovadamente eficazes dentro daquele montante que a gente sabe que uma diretriz, ela considera, então, a partir de revisões sistemáticas, de meta-análises. Porém, a gente tem estudos que mostram eficácia dentro de algumas modalidades que abordam os membros superiores, como, por exemplo, a terapia do espelho, terapia de contenção induzida, o próprio uso do ciclo para os membros superiores e também a utilização da realidade virtual. Dentro dos estudos, ou de alguns estudos que abordam a realidade virtual para funcionalidade, para destreza manual dos membros superiores, então, a gente tem estudos recentes, então, datados após 2017, que trazem, então, uma melhora na destreza manual com o uso da realidade virtual. Porém, os estudos não nos mostram o impacto dessa melhora na destreza manual nas atividades de vida diária e também uma relação dessa melhora com a qualidade de vida dos indivíduos. Os próprios estudos que falam só sobre destreza manual não abordam tanto a qualidade de vida, como a gente vai ver mais a seguir, e também, e muito menos ali a questão das atividades de vida diária. Outra possibilidade de tratamento, de abordagem para os membros superiores, são os chamados jogos de tabuleiro, ou jogos de mesa, no qual a literatura traz que tem um papel importante relacionado à cognição, socialização, atenção e interação dos indivíduos. Porém, não existe estudo que evidencie isso na doença de Parkinson. Na verdade, não existe nenhum estudo trazendo esses jogos de mesa na doença de Parkinson. O que existe são em idosos institucionalizados, crianças com autismo, porém, já abordando algumas possibilidades de melhora, então, nas questões relacionadas aos membros superiores. Dentro disso, então, tanto os jogos de realidade virtual como os jogos de tabuleiro ou mesa, né, a literatura traz que, através do uso dessas ferramentas, existe uma possibilidade, então, de variabilidade de atividades a partir, né, da variação, então, de conseguir se implementar diversos jogos e, consequentemente, são ferramentas de baixo custo. A utilização de jogos, ela traz um ambiente competitivo, no qual motiva os indivíduos, né, motiva a concentração nos jogos e também traz um ponto relacionado ao aprimoramento da aprendizagem.
Então, a partir disso, né, o enfrentamento de desafios, promovendo sensação de conquista e autoestima, e pode servir para complementar abordagens terapêuticas convencionais, pensando também da gente sair daquelas atividades que muitas vezes acabam não ou não proporcionando ao indivíduo uma sensação ali de conquista, né, ou de ter um desafio, de ter um oponente para que ele atinja um objetivo, e, além disso, então, benefícios para a saúde mental, cognitiva e emocional. A partir disso, então, eu vou apresentar para vocês, de forma resumida aqui, os estudos da nossa tese, onde, pensando tanto nessa abordagem, então, com jogos, né, com jogos de realidade virtual e depois de tabuleiro, a gente foi atrás, então, de estudos e de desenvolver estudos no fim, criar ali criar possibilidades e trazer um ensaio clínico que realmente nos comprove quais são os efeitos dos jogos, tanto virtuais como de tabuleiros, para os indivíduos com Parkinson, pensando em atividades de vida diária e qualidade de vida. Então, o primeiro estudo da tese é uma revisão sistemática, onde a gente foi verificar, né, falando de uma maneira geral ali, o que existia na literatura a respeito da realidade virtual na doença de Parkinson, abordando diretamente os membros superiores. A partir disso, então, nós fomos para um segundo estudo, que foi, então, trazer uma abordagem, uma série de casos, uma abordagem mais específica, para fazer a montagem do protocolo e também para que esse estudo servisse de piloto para o estudo maior. E daí o nosso principal artigo, que foi, então, um ensaio clínico abordando jogos de realidade virtual com jogos de tabuleiro na funcionalidade dos membros superiores na doença de Parkinson. E agora eu vou apresentar eles um a um. Então, abordando a nossa revisão sistemática, que foi publicada no ano de 2021, ela teve como objetivo quantificar e analisar através de estudos publicados na literatura científica o efeito da terapia de realidade virtual sobre a destreza manual de indivíduos com doença de Parkinson. Então, dentro disso, nosso objetivo maior foi identificar potenciais áreas de pesquisa a serem investigadas para daí sim, né, virem outros estudos. Então, foram estudos, as buscas, então, dentro das bases de dados científicos, sem data mínima para publicação. Então, nós fomos pelas bases da PubMed, da Pedro e da Embase. E, dentro das nossas buscas, né, foram, então, encontrados, no primeiro momento, 684 estudos, e através das filtragens, acabamos incluindo 8 estudos para análise. Dentro desses 8 estudos, nós tivemos uma amostra de 132 indivíduos com a doença. Nessa amostra, então, 2/3 dos indivíduos do gênero masculino, com idade entre 56 e 79 anos, e estadiamento motor de Roignan de 1 a 4. Então, dentro dos resultados da análise dos 8 estudos, as ferramentas de avaliação mais utilizadas, a gente, então, identificou que dos 8 estudos, 7 utilizaram Box and Block teste,
3 utilizaram o Nine-Hole Peg Test e 3 deles utilizaram a dinamometria para avaliação da força muscular. Das intervenções dos 8 estudos, um deles utilizou na verdade, os autores criaram um Weather Game, então, como ferramenta de intervenção. Outro estudo utilizou o Kinect da Xbox como uma ferramenta de intervenção, e os outros 6 utilizaram o dispositivo Leap Motion Control para intervenção. E outro ponto importante é que os estudos são recentes, então, até as nossas buscas ali em 2020, o mais antigo datou de 3 anos, anterior ali de 2017. E também outro fato é que os mais recentes, todos eles utilizaram o Leap Motion Control. Como protocolo de intervenção em relação à frequência de abordagem, então, de amostra e frequência das abordagens, a gente identificou que os indivíduos, os sujeitos dos grupos de realidade virtual, eles tiveram, dos 8 estudos, 4 ficaram ali entre 10 e uma amostra de 10 a 12. O tempo de intervenção, então, a maioria, eles tiveram 30 minutos de intervenção, variaram ali de 30 a 60 minutos, numa quantidade de 2 a 5 vezes por semana, a maioria aplicou 2 vezes por semana. O número de semanas, então, a maior parte dos estudos ficou entre 3 e 6 semanas, e um total de atendimento, então, a maioria de 10 a 12, só um estudo que acabou saindo um pouco da curva, que teve um total de 60 atendimentos. Então, como resultado, os resultados principais, todos eles apresentaram melhora na destreza manual, porém, os estudos que utilizaram o Leap Motion, eles identificaram, então, uma melhora muito relacionada à similaridade que os jogos tinham com as ferramentas de avaliação, tanto o Boxing Block quanto o Nine-Hole Peg Test. E dos 8 estudos, somente 2 fizeram uma análise de qualidade de vida através do PDQ. Porém, um dos estudos encontrou uma piora na qualidade de vida, e outro estudo encontrou melhora na qualidade de vida, e, na verdade, esse que encontrou a piora não nos esclareceu bem o porquê, o que pode ter acontecido, né? Fatores que, dentro, talvez, lá dos itens do PDQ, que tenha piorado. Entretanto, como eu já tinha falado anteriormente, nenhum desses estudos aborda ou abordou a questão da destreza manual relacionada ao impacto da melhora da destreza manual nas atividades de vida diária. Então, isso foi um ponto que nos chamou a atenção. Então, dentro das principais vantagens da realidade virtual na destreza manual, então, a revisão sistemática nos traz que houve uma alta aderência aos protocolos propostos pelos participantes, uma capacidade de se modular a dificuldade do exercício e a progressão, o feedback visual e auditivo que é gerado pelos equipamentos, a alta variabilidade de exercícios, o baixo custo, capacidade para utilizar em telereabilitação e facilidade no registro de progresso ao tratamento, além de nenhum efeito adverso relatado pelos participantes. E assim, as potenciais áreas de pesquisa a serem investigadas, que nós, então, identificamos,
foi a influência, né, ou na verdade, ir em busca da influência da destreza manual nas AVDs e qualidade de vida na doença de Parkinson, e também encontrar ferramentas que melhor identifiquem as mudanças, as reais mudanças nas atividades de vida diária. O nosso segundo artigo, que foi uma série de casos, que foi uma série de casos, então, com uma intervenção, com uma ferramenta de realidade virtual para os membros superiores na doença de Parkinson, teve por objetivo verificar os efeitos, então, dessa intervenção dos membros superiores, com o equipamento de realidade virtual não imersivo nas AVDs, qualidade de vida, a doença de Parkinson, a partir de uma série de casos. E o nosso intuito com esse estudo é que, então, ele desempenhasse um papel de piloto para o protocolo e das atividades virtuais e também servir como referência para o cálculo amostral do nosso estudo principal. Então, essa série de casos avaliou e interviu, através da realidade virtual, 6 indivíduos com doença de Parkinson. Então, dentro das características demográficas dos indivíduos, então a idade variou entre 47 e 86 anos, também 2/3 dos participantes foram do gênero masculino, e o ROEAR variou ali de 2 até 4. A partir disso, então, a gente, como eu falei anteriormente, foi atrás do instrumento para avaliação das atividades de vida diária, e dentro das nossas pesquisas, para essa série de casos, a gente encontrou o TEMPA, que é um teste de avaliação dos membros superiores para pessoas idosas, e encontramos, então, um artigo de validação dessa ferramenta para os indivíduos com doença de Parkinson. Falando um pouquinho sobre o TEMPA, ele é uma ferramenta, então, que possui tarefas unilaterais e bilaterais com diversos itens, então, que avaliam atividades de manipulação, por exemplo, pegar e transportar um pote, abrir, tirar uma colher cheia de café e colocar numa xícara, destrancar uma fechadura e abrir um recipiente com pílulas, manusear, então, cartas de jogo, manusear moedas, mover pequenos objetos, e dentro dessa ferramenta também tem uma avaliação de força muscular e uma avaliação de resistência muscular a partir da dinamometria de preensão palmar. A partir dessa avaliação, então, primeiramente é identificado a velocidade em que o indivíduo executa cada um desses 8 itens, e a partir da filmagem dessas execuções, depois é feita uma avaliação, então, que é chamada de cotação ou graduação funcional, onde, ali no segundo quadrinho grifado, onde é avaliado, então, ali a amplitude de movimento que é realizado as atividades, a força com que é empregada para realizar as atividades, preensão, movimentos finos, e dentro disso é feita uma graduação, uma pontuação que vai de 0 a -3, onde 0 seria, né, concluir a tarefa com sucesso, até -3, é onde o indivíduo não consegue completar a tarefa. Para fins de pontuação para os resultados, não se utiliza o sinal do negativo, né? Então, tira o sinal negativo fora e só faz lá a pontuação.
Também nesse estudo, nós utilizamos o PDRS, a parte 3 do exame motor, porém, utilizamos somente os itens de 20 a 25, que são itens específicos das atividades executadas ali com os membros superiores. Por exemplo, tremor de repouso, tremor postural, rigidez, batida dos dedos, movimento das mãos, movimentos rápidos alternados das mãos em prono supino. Também utilizamos como rastreio cognitivo, Mini-Mental, e o questionário de qualidade de vida, o PDQ-39, também com 8 itens, né? Mobilidade, avidez, bem-estar, estigma, suporte social, cognição, comunicação, desconforto corporal, onde é atribuído, então, pontuações separadas e também uma pontuação total de acordo com com o relato dos indivíduos. Para as intervenções, então, nós utilizamos o equipamento Lipmotion Controle, que é um equipamento de pequena dimensão, tamanho pequeno, né, um pouquinho maior que um pendrive, que varia ali de 8 centímetros de comprimento por 3 de altura e 1,2 de altura e 3 centímetros de largura, onde ele possui 3 emissores de luz infravermelha com 2 câmeras que captam o movimento das mãos e projetam essa espécie de um avatar, né? Alguns jogos projetam o avatar, outros não projetam a mão para o computador, e sim o movimento que precisa ser utilizado para determinados jogos. Então, para a intervenção, foram utilizados 4 jogos. A intervenção total, ela durou 27 minutos, porém, cada jogo teve a duração de 6 minutos. Então, dos 4 jogos, 3 eram movimentos unilaterais, então a gente fazia 3 minutos com a mão direita e 3 minutos com a mão esquerda, e os jogos bilaterais a gente utilizava 3 minutos com as 2 mãos, dava um intervalo em torno de 1 minuto e voltava a realizar 3 minutos com as 2 mãos. E aí, com os intervalos, fechou esses 27 minutos, 2 vezes por semana e com duração de 4 semanas, totalizando 8 atendimentos. Dentro dos resultados, então, na pontuação final da cotação funcional, o grupo, então, de participantes teve resultados positivos e na velocidade de execução, 4 itens mostraram, então, melhora, que foi o primeiro ali, pegar e transportar um pote com a mão direita, o item 3, que é pegar uma jarra e servir água num copo, tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda, o item número 7, que é o manusear moedas, então, como se fosse colocar as moedas num cofre, e o 8, que foi pegar e mover pequenos objetos com a mão direita. Também apresentaram melhora na força muscular com o membro direito e na resistência muscular com o membro direito e esquerdo. Eu não expliquei anteriormente, mas a resistência muscular é quanto tempo o indivíduo consegue ficar apertando o dinamômetro na metade da força máxima produzida lá no primeiro teste de força muscular. Então, nesse eles tiveram melhora nos 2 membros e também melhora na qualidade de vida. Só ver meu tempo aqui. A partir disso, então, nós identificamos que o Lip Motion Control possui, sim, o potencial de ser um método eficaz para a reabilitação dos membros superiores na doença de Parkinson, quando a gente aborda as variáveis de atividade de vida diária e qualidade de vida. E o nosso terceiro e principal estudo
que a gente, então, trouxe a realidade virtual e os jogos de tabuleiro ou jogos de mesa como recurso terapêutico para a funcionalidade dos membros superiores a partir de um ensaio clínico randomizado. Então, o objetivo desse estudo principal foi analisar e comparar os efeitos dos jogos de realidade virtual não imersiva com os jogos de tabuleiro na funcionalidade dos membros superiores, atividades de vida diária e qualidade de vida na doença de Parkinson. E né, o nosso intuito foi verificar, então, os impactos dessas intervenções na habilidade manual e o impacto, então, dessas intervenções nas tarefas cotidianas, do dia a dia. Então, o desenho do estudo, um ensaio clínico randomizado, com os participantes, então, divididos em dois grupos, um grupo de jogos de realidade virtual e outro grupo que realizou, então, abordagem com jogos de tabuleiro. As intervenções foram em ambiente domiciliar, como critérios de inclusão, então, indivíduos diagnosticados com doença de Parkinson, acima de 18 anos, RONHAR entre 1 e 3, que concordassem, então, participar do estudo, e como critérios de exclusão, indivíduos que tivessem implante de marca-passo cerebral, alguma condição ortopédica que prejudicasse a função dos membros superiores e que, porventura, não tivessem compreensão dos jogos no primeiro dia de familiarização, ali após as avaliações. Então, a gente utilizou o teste TEMPA para o nosso desfecho principal, que é, então, a mensuração das atividades de vida diária, que eu já expliquei para vocês, né, que consiste de 8 itens de manipulação, então, de AVDs, junto com a verificação da força e da resistência muscular. Utilizamos como testes para destreza manual o Boxing Block Test, que consiste do indivíduo passar o maior número de blocos dentro de 1 minuto, de um lado para o outro, com ambas as mãos, e o Nine Hole Peg Test, também com ambas as mãos, o menor tempo com que ele consegue colocar os 9 pinos, colocar e retirar os 9 pinos com a mão direita, né, com a mão e depois com a outra. Também utilizamos a escala atualizada da UPDRS, a parte 2, dos aspectos motores da experiência da vida diária, que condiz com as atividades da vida diária da antiga UPDRS. Então, a gente fez uma análise da pontuação total dessa parte 2 e também dos itens 2.4 a 2.7, que são itens também específicos para as funções dos membros superiores. E a parte 3, avaliação motora, a pontuação total, e itens específicos também, 3.4 a 3.6, itens específicos das funções de membros superiores. Para rastreio cognitivo, então, nesse estudo nós utilizamos, ao invés de Minimental, o MoCA, né, porque pós então, os nossos estudos, a gente identificou que o MoCA ele tem uma sensibilidade maior para a doença de Parkinson e para a qualidade de vida, o PDQ-39. A intervenção, então, ela teve uma duração de 30 minutos, a gente arredondou para 30 minutos, mas manteve os 6 minutos de intervenção, tá? Tanto uni quanto bilateral, 2 vezes por semana, 8 semanas, totalizando 16 atendimentos. Esse tempo ele foi aumentado também porque, como os jogos de
os jogos de tabuleiro, né, alguns exigiam com que a gente montasse algumas peças, então davam um tempo maior e a gente, por fim, resolveu arredondar ali para os 30 minutos. Então, dentro disso, nós tivemos 4 jogos no grupo Realidade Virtual e 4 jogos no grupo Jogos de Tabuleiro. Então, da mesma forma, nós tivemos 3 jogos nos 2 grupos, né, com atividades unilaterais, que depois trocavam, e um dos jogos era atividade bilateral. Para análise estatística, então, a gente usou o pacote estatístico do SPSS, a versão 20.0, e o cálculo amostral foi realizado após coleta dos dados de 5 indivíduos por grupo. A partir disso, então, foi feita a diferença entre as duas médias de cada grupo, que foi utilizado, então, para análise descritiva, considerando o nosso desfecho principal, o teste TEMPA, a análise da cotação funcional, pelo motivo que a gente, então, na verdade, tinha o interesse maior em ver como era o desempenho, muito mais o desempenho do que, na verdade, o tempo que eles desenvolviam as tarefas. Por isso que optamos pela cotação funcional. Com diferença mínima, então, de 5 pontos para resultado significativo, com de alfa 5%, e poder de beta de 20%, que resultou em 8 participantes por grupo de intervenção. A partir do teste de normalidade, então, a distribuição ela se mostrou não paramétrica e as variáveis, então, contínuas foram descritas com mediana, mínima e máxima, e as categóricas, frequência absoluta e relativa. E, para análise das frequências dessas variáveis categóricas, foi feito o teste do π quadrado com análise de resíduo ajustado para ver, então, se existia ou não diferença dentro das características demográficas entre os grupos. Então, após as intervenções, comparação das medianas, na análise intragrupos, utilizado o teste de Wilcoxon, e na análise intergrupos, na variação ali delta pelo delta grupo realidade virtual e delta grupo jogos de tabuleiro, o meio ícone, um P considerado P menor que 0,05 como estatisticamente significativo, e tamanho de efeito, o R, pela razão de ser uma distribuição não paramétrica de cone. Com 0,2 a 0,5, pequeno efeito, 0,5 a 0,8, moderado efeito, e acima de 0,8, um efeito grande. Então, aqui é o fluxograma do nosso estudo a partir do recrutamento. Então, dos 20 que participaram do estudo foram reavaliados, na verdade, nós tivemos 24 elegidos, e que 4 acabaram por fazer a primeira avaliação só e não quiseram dar prosseguimento ao tratamento. Então, desses 24, nós tivemos 20 que dividimos 10 por grupo. Caracterização da amostra. Então, a gente observa que a amostra ela foi homogênea. Então, a idade ela ficou ali na mediana de 67, 69 anos, com a maioria dos indivíduos do gênero masculino também. A lateralidade, que é o início dos sintomas da doença. Então, não houve diferença estatística, nem na comparação intragrupos. Mão dominante, então, na maioria, a mão direita, e o RONHAR, ele variou ali de 2 a 3. Dentro dos resultados dos testes pré e pós-intervenção, a partir do nosso desfecho principal, que foi o teste TEMPA, nós, então, encontramos que no tempo de execução
com a mão direita, que seria unilateral direita, os dois grupos apresentaram melhora. Na comparação intergrupos, não houve diferença. Com a mão esquerda, não houve alteração. Bilateral, no tempo bilateral da execução, o grupo jogos de mesa, jogos de tabuleiro apresentou melhoras, e jogos de realidade virtual e análise intragrupo não teve diferença. No tempo total da execução, somente os jogos de mesa apresentaram melhora. Na resistência muscular com a mão direita, também somente jogos de mesa apresentaram melhora. Esquerda, os dois grupos apresentaram melhora, sem diferença entre os grupos. Na força, somente jogos de mesa, na força direita, e na força esquerda não teve alteração entre os grupos. Na pontuação lá da análise funcional, do teste TEMPA, os dois grupos apresentaram melhora, sem diferença entre eles. Nos testes de destreza manual, no Boxing Block Test direito, os dois grupos apresentaram melhora, sem alteração entre eles, na comparação entre eles. No lado esquerdo, da mesma forma, os dois apresentaram melhora. O Nine Hole, somente os jogos de realidade virtual apresentou melhora. E no Nine Hole PEG Test do lado esquerdo, somente os jogos de realidade virtual apresentou melhora. E na análise intergrupos, os jogos de realidade virtual mostrou melhores. Então, na comparação, foi melhor do que os jogos de mesa. Na UPDRS, parte 2 e parte 3, na análise dos itens específicos dos membros superiores, os dois grupos melhoraram, sem alteração na comparação entre eles. No total, da mesma forma, os dois grupos melhoraram. Na parte 3, análise dos itens específicos dos membros superiores, somente jogos de realidade virtual apresentou melhora, e na comparação intergrupos também foi melhor, e o total da UPDRS, somente jogos de realidade virtual apresentou melhora, não tendo alteração na comparação com os jogos de mesa. E, por fim, na análise da qualidade de vida, pelo PDQ 39, os jogos de mesa apresentaram, então, melhora na mobilidade, realidade virtual nas atividades de vida diária. No bem-estar, os dois grupos melhoraram, sem alteração na comparação intergrupos. No estigma, somente realidade virtual. Suporte social e cognição, não houve alteração. Comunicação, somente jogos de mesa melhorou, com melhora também intergrupos para os jogos de mesa. O desconforto corporal não teve alteração, e no total do PDQ 39, os dois grupos melhoraram, não tendo diferença na comparação intergrupos. E no rastreio cognitivo do MOCA, também não houve alteração entre os grupos, nem na comparação entre eles. Dessa forma, então, o nosso estudo identificou que houve, sim, uma melhora, então, nas atividades de vida diária e na qualidade de vida dos indivíduos com doença de Parkinson, a partir das abordagens nos membros superiores, independente da ferramenta utilizada, sejam os jogos virtuais, sejam os jogos de mesa. Então, um ponto importante é que quando são sugeridas atividades específicas e que são direcionadas para as disfunções dos membros superiores, e no caso dos jogos que envolvem desafios na execução, todas essas
atividades, então, elas podem sim resultar em modificações significativas e benéficas nas habilidades necessárias, ali na destreza manual, para as atividades de vida diária e qualidade de vida. Um ponto importante que a gente trouxe também na nossa discussão foi a relevância ou a importância clínica da gente conseguir avaliar as disfunções dos membros superiores relacionadas às atividades de vida diária com ferramentas que correspondessem, então, a esses testes, e não somente com ferramentas específicas para destreza manual. Outro ponto importante é o papel desafiador que os jogos, sejam de realidade virtual, sejam jogos de mesa, eles trazem ou trouxeram para os participantes, então, por terem tarefas que tinham objetivos a serem alcançados, etapas a serem concluídas, e também possibilidade de enfrentamento a oponentes, sejam oponentes reais ou virtuais, além de melhora, então, da interação social e da parte da comunicação, como a gente identificou lá no PDQ, a partir dos jogos de mesa. Outro ponto importante foi a melhora na destreza manual, que a gente já tinha identificado na revisão sistemática e que foi comprovado aqui no nosso estudo, tanto no Boxing Block quanto na N-Roll, apesar dos jogos de mesa não terem apresentado resultados, diferença, né, positivas no N-Roll, mas no Boxing Block sim. Então, como eu falei, a gente tinha mais ou menos essa, vamos dizer assim, essa informação, e isso nos foi comprovado a partir do nosso estudo. Quando a gente fala da destreza manual especificamente para os jogos de mesa, então alguns estudos, eles apontam sim para benefícios gerais desses jogos de mesa para a cognição, para a motricidade fina e a interação social, apesar de não se ter estudos específicos na doença de Parkinson. Então, diante da escassez dessa abordagem, foi possível evidenciar uma modalidade terapêutica inovadora e que tem um potencial para melhorar a função ou funcionalidade da extremidade superior na doença de Parkinson. Também, a melhora, então, no teste TEMPA, nas atividades de vida diária, onde, dentro da comparação jogos de realidade virtual e jogos de mesa, a gente identificou mais itens nos jogos de mesa que tiveram melhora no teste TEMPA e qualidade de vida, então, independente do método utilizado, a pontuação total, os dois métodos mostraram eficácia. Ponto importante também é a rigidez muscular e bradicinesia, que podem, ou tendem a dificultar a realização de tarefas simples, como se vestir, abotoar botões, fechar zíperes, colocar roupas sobre a cabeça e amarrar cadarços, e um ponto específico da destreza manual, quando prejudicada, que podem vir causar dificuldades na alimentação, como derramamentos e problemas para cortar alimentos, e isso, consequentemente, pode causar atrasos e até mesmo levar a problemas nutricionais, além da diminuição no prazer de comer. Então, os protocolos propostos levaram a uma melhora nessas atividades de vida diária e qualidade de vida, e, então, a importância de um tratamento focado na tarefa específica para os membros superiores, proporcionando impacto positivo no dia a dia e bem-estar das pessoas com Parkinson, contribuindo para independência e funcionalidade. Como limitações e sugestões, como limitação, então, a nossa restrição da amostra, o RONHAR de 2 a 3, o que, então, acaba
né, impedindo a generalização dos resultados para os casos, principalmente os mais avançados da doença. Como sugestão, então, importante avaliar a possibilidade de oferecer os mesmos jogos de tabuleiro em um ambiente virtual. Então, a gente já viu que existem jogos, por exemplo, como Gênios, no ambiente virtual. Então, para a gente ter uma comparação mais precisa da abordagem, mesmo, né, encontrando resultados positivos no nosso estudo. E importante também uma análise, como sugestão, uma análise eletromiográfica da ativação muscular específica, que pode enriquecer, então, a discussão sobre os fatores que impactam a melhora da funcionalidade nos membros superiores. Assim, então, como conclusão geral, a partir da nossa revisão, da nossa revisão sistemática, ela permitiu, então, compilar os estudos relevantes sobre o uso da realidade virtual na reabilitação dos membros superiores e consolidar as evidências disponíveis. E também possibilitou para nós uma análise mais abrangente dos resultados dos estudos variados dentro da doença de Parkinson a partir das ferramentas utilizadas, tanto para avaliação quanto para intervenção. A nossa série de casos, ela possibilitou, então, uma avaliação inicial da viabilidade, segurança e possíveis vantagens do protocolo posteriormente utilizado, de realidade virtual, e também essa pesquisa abordou a prática clínica real, incluindo a aceitação do tratamento pelos participantes e a facilidade do uso da tecnologia e a integração dela nas terapias. E o terceiro estudo, o ensaio clínico, então mostrou que os jogos virtuais de tabuleiro tiveram um efeito positivo na reabilitação dos membros superiores, e que essas abordagens terapêuticas, então, inovadoras, proporcionaram uma forma lúdica e motivadora de aprimorar coordenação motora, destreza e força, que são fatores cruciais para a melhora da funcionalidade e também da qualidade de vida dos indivíduos. Os impactos do trabalho dentro do ambiente clínico, especificamente uma melhora da coordenação motora fina e grossa, auxiliando na recuperação da destreza e habilidades motoras prejudicadas pela doença. Consequência social, então, os jogos como terapia, utilizados como terapia, oferece uma chance dos participantes de se conectar, compartilhar experiências e construir relações sociais, combatendo, então, o isolamento social que é comum dentro da doença de Parkinson, essa reclusão dos indivíduos, então, a gente também poder trazer eles para essa sensação de pertencimento e comunidade. Influência tecnológica e econômica, aplicação dessas inovações pode otimizar tratamentos com diminuição da dependência em procedimentos médicos ou reabilitação de longa duração, e o avanço tecnológico ele viabiliza a criação de jogos mais personalizados, atendendo individualmente cada tratamento. E assim, profissionais da saúde, então, eles podem utilizar essas ferramentas como tratamento adicional e recursos educacionais, destacando a importância da reabilitação dos cuidados contínuos na doença de Parkinson. Além da melhora da funcionalidade física, essas abordagens podem, então, desempenhar um papel crucial na promoção do bem-estar e da qualidade de vida a partir do tratamento da melhora da função dos membros superiores na doença de Parkinson. Obrigado. Muito bem. Para mim deu quase 52 aqui, Felipe. Difícil, né? Falar. Só liga teu som. Difícil falar
4 anos em 40 minutos, né? Bem complicado. Isso que eu ainda cortei hoje de tarde, tinha mais, eu ainda dei uma enxugada e eu vou ter que dar mais. Não, mas eu acho que assim, ó, não tem parabéns primeiro, né? Acho que eu sou suspeita para falar. Vou deixar o pessoal falar um pouquinho, mas eu acho assim, ó, não tem problema passar um pouquinho, né, Felipe? Não tem tanto estresse assim, não é um tempo fechado, 40 minutos, enfim. Mas eu, como dica, como o teu primeiro e o teu segundo artigo já foram publicados, eles vão se debruçar no terceiro, né? Então a banca vai se debruçar no terceiro. Eles não vão ficar falando do primeiro e do segundo. Então, às vezes, cortar um pouquinho mais a tua apresentação, tirar um pouquinho ali, um pouco do primeiro e do segundo, apesar de que você já foi trissucinto, assim, eu não consigo imaginar o que tirar. Eu acredito que no dia tu vai falar um pouquinho mais rápido, enfim, aquele nervosismo, né? A gente acaba não falando tanto. Então, assim, não tem grandes problemas se tu passar um pouco. Então, eu acho que ficou super bem, acho que tu abordou muito bem, por mais que tenha passado do tempo. Mas realmente, eles vão se debruçar, acho que tu não pode tirar e não pode mexer em momento algum no terceiro, assim, que eu acho que é o que eles vão realmente abordar, tá? Gente, vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Ficou claro para vocês os 3 artigos, ficou claro né, porque assim, é uma história, né? É uma história do porquê que as coisas foram acontecendo. Acho que é esse que é o grande ponto. O Felipe já tinha apresentado o terceiro artigo aqui, né? A gente já tinha discutido, enfim. Mas é muito mais se ficou claro né, essa colocação do primeiro, do segundo, do terceiro, se vocês acharam que ficou. Então, acho que é importante mais esse feedback para ele, porque o terceiro a gente já discutiu, né? Parabéns, Felipe. Eu achei que ficou perfeito, assim, esse storytelling que o Felipe fez, né, de explicar, assim, o raciocínio do que, né, como o primeiro levou o segundo, como o segundo levou o terceiro, enfim. Achei que ficou, esse raciocínio deu para acompanhar bem, assim, e da apresentação dos artigos em si também, acho que ficou impecável a apresentação. Muito boa mesmo, verdade. Pô, Tati, eu ia dizer, alguém tem alguma crítica? A gente tá louco para escutar a crítica, né, Felipe? É, Eu não Fala, consegui Tati. pegar o começo, assim, mas, assim, o que eu entrei, terminou minha aula, eu entrei e ficou claro, assim, a apresentação do Felipe, eu acho que ele colocou as ideias bem claras, e o final, ali, a conclusão, também gostei a forma que ele dispôs ali os artigos, a explicação lateral, achei bem claro, assim, bem bom, assim. César. Parabéns, Felipe. Gostei muito da tua apresentação. Achei que a trajetória ficou bem clara, assim, do porquê das coisas, né? Desde a tua revisão sistemática até a série de casos e o artigo final, para mim ficou muito claro. E eu acho que o teu terceiro artigo, pelo que eu vi na apresentação, ele está bem redondo com o teu segundo e com o teu primeiro. Então, assim, acho que não está perfeito, assim, acho que fecha bem toda a trajetória dessa temática. O que eu gostei mesmo foi que tu não apresentou só uma questão dos teus resultados, mas tu apresentou o tema, né? Todo o tema envolvido do trabalho, que é a questão da realidade virtual e jogos de tabuleiro. E acho que tu fechou com chave de ouro quando tu trouxe aqui, eu até anotei a questão do impacto do ambiente clínico, social, tecnológico e econômico. Achei que fechou com chave de ouro mesmo, assim. Achei muito, muito bom, assim, convincente, claro. Quando estava apresentando, eu fiquei pensando o que ele vai dizer, o que é a melhor estratégia, né? Se é virtual ou se é de tabuleiros. E eu acho que vocês foram muito felizes, que vocês não tiveram nenhuma predileção por nenhum, e sim pontuaram ambas as terapêuticas como inovadoras e exitosas. Acho que isso é um ponto bem positivo do trabalho. Assim. Achei muito bom mesmo. e não foi o nosso, claro que não era a nossa hipótese, né, prof? Só que também como, eu acho que começou desde do comitê de ética,
porque ele voltou umas 3 vezes, e um ponto que pelo menos me marcou foi que eles colocaram de trazer caso a realidade, porque a ideia era a realidade virtual, né? Tanto que os estudos ali, eles partiram da realidade virtual, mas trazer para o grupo que não participasse da realidade virtual, que eles tivessem a experiência também. Então, dentro da nossa, vamos dizer assim, da nossa montagem do nosso desenho, criar um protocolo que inicialmente era um grupo controle, mas depois não foi grupo controle, né? Nem poderia ser, porque também a gente queria que o outro grupo assim melhorasse, né? Então, como eles experimentaram, vamos dizer assim, a mesma abordar, o mesmo protocolo em relação à frequência, então o mesmo tempo, mesma, né, quantidade de semana e atendimento, só mudou a ferramenta. Então, até começou a se inverter, a gente começou a ver que os jogos, né, de mesa e tabuleiro, que era para ser o controle, eles vinham com uma com bons resultados e até certo ponto melhores, tanto que a gente viu ali no Tempa, na execução, e até acho que a gente discutiu, né, César, que tu perguntou assim a questão da motricidade no outro dia, né, porque vamos pensar os jogos reais, tu vai lá e pega a peça, tu vai lá e manuseia, né? Então, no tempo, a gente viu o melhor resultado, e um ponto importante, que talvez até a gente possa discutir, né, que passou também, depois eu fui lembrando, é ali no PDQ a questão da comunicação. Então, também uma diferença é que os jogos de realidade virtual acaba ficando mais o indivíduo com a tela, apesar de estar do lado, e os jogos de tabuleiro, tu tem uma interação, tá interagindo mais, tu tem se não me engano, tem um dos jogos que tu tem um confronto entre o terapeuta e o paciente. Então, no fim, os dois melhoraram. Eu tô louca para ver a opinião do Alcir aí, que o Alcir é um grande pesquisador da realidade virtual. Vamos ver o que ele vai dizer na banca. É verdade. Mas, assim, é interessante. E a questão da realidade virtual, eu acho que mais importante, assim, né, mais assim, a olhos de fora, né, da pesquisa, foi que mesmo ali com uma idade, né, todos ali acima a média ali deu quase 70 anos, mas todos foram bem, né, todos executaram a tarefa, né, claro, eram jogos simples, mas depois que tiveram aquele primeiro momento ali de adaptação, eles fluíam e é bem aquilo. Eles ficavam bravos quando erravam. Isso eu acho que é o bacana do jogo, né? De ter um objetivo, de ter uma pontuação. Até o Arthur trazia, né? Eu acho que foi até o Adriano, né? E eu tive a oportunidade de aplicar um dos dias de atendimento nele, brigava lá, xingava, ficava bravo lá, que errava lá, que a bolinha caía fora lá, e o avião batia lá, ficava bravo. Mas isso, né, eu acho que também traz, tu se conecta com a intervenção. Então, bem interessante, assim. Agora, tu falou no Adriano, Felipe, agora o Adriano tá com o negócio do ping-pong. Que jogo fantástico, né? Mas, Ele tá investindo no ping-pong agora, é um sarro. Tem estudo, eu vi aquela reportagem. Ele viu aquela reportagem, foi lá, comprou as bolinhas, a raquete, tinha uma mesa lá antiga lá na casa dele, ele arrumou e tal, e tá lá agora, dele ping-pong. Eu fico pensando como é que seria essa mesma metodologia para daqui a 50 anos, quando a geração ela não for mais criada com jogos de tabuleiro e sim com realidade virtual. Talvez o resultado seja um pouco diferente. Eu ia falar, sabe que eu ia falar bem isso, né? Primeiramente, Felipe, parabéns, eu tava pensando isso, porque a média de 70 anos, eles não tiveram tanto contato, então eu até pensei em memória muscular, né?
porque também é uma memória muscular ali os jogos de tabuleiro, né? Fiquei pensando realmente nisso, na faixa etária, então talvez essa é a diferença, né? Porque realmente, porque tu, uma pessoa que viveu essa infância de poder brincar com jogos, né? É diferente de uma criança que talvez futuramente não vai nem dar bola. Então, essa questão de faixa etária é bem. A gente vê muito isso na pesquisa, né? 70 anos são pessoas que viveram um pouco disso, né? Das bolas de gude. Eu vejo isso em atendimento domiciliar. Às vezes o paciente que teve a bolinha de gude, pegar a pinça, é bem diferente de uma criança, às vezes, que não teve nem contato. Então, essa diferença etária, eu também pensei a mesma coisa. É verdade. E até chama atenção, né? Tipo, como a gente tem a maioria dos estudos mais recentes em intervenção para membro superior, tipo, chama atenção ter mais coisa de realidade virtual do que de jogo de tabuleiro, né? É uma coisa mais antiga. Verdade mesmo. E até é mais fácil ter acesso, né? Hoje em dia, por exemplo, eu atendo a domicílio. É muito mais fácil um jogo de tabuleiro do que uma realidade virtual. Então, é um pouco mais acessível. E eu não sei até como é a aceitação dos idosos quanto a isso, porque eu realmente não trabalho. Então, como é novidade, assim, né? Pelos estudos, mas acho o jogo de tabuleiro um pouco mais fácil, né? Na clínica, completamente, né, Bruna? Se tu chegar para um idoso, vamos jogar aqui um videogame ou um jogo de tabuleiro, ele vai querer um jogo de tabuleiro, né? Pode ter E certeza até disso. o tempo, eu fico pensando só o tempo, assim, para tu explicar, porque às vezes a questão cognitiva dos pacientes é tão difícil, às vezes, tu ensinar um exercício, sabe? Então, isso que me pega um pouco da realidade virtual, porque às vezes até ele entender o que tu quer fazer e às vezes tem um pouco mais complexo, né? Então, essas coisas que eu penso, assim. Todos eram, assim, jogos simples, talvez até foi, agora que eu estou pensando, não abordei especificamente os jogos, né, mas todos os jogos simples ali, era o carregar uma bola, ou era movimentar um avião, desviar dos obstáculos, não tinha, assim, maiores desafios, né, e desafios para entendimento, então por isso que foi, né, foi de certa forma tranquilo, assim, não eram jogos, não foram jogos difíceis, né? Como era ali a mão e o objeto, né? Ir lá e tirar a pétala da flor, né? Às vezes é muito mais a dificuldade de conseguir fazer, mas pelo menos esses 4 jogos foram tranquilos, assim, tranquilos. Mas realmente, dependendo do que vai propor, é difícil. Às vezes, claro, aquela função ali da mão, né? Da mão sair do espectro ali, enfim, mas aí a gente estava ali corrigindo, mas foram bem, foram bem. Mas, assim, eu apliquei só a realidade virtual, não apliquei o de tabuleiro, mas o de tabuleiro, pelo que eu soube, né, assim, os participantes, eles, eu acredito que se engajavam mais, assim, era essa coisa ser mais real ali, de pegar, de manipular, de tirar a Até vareta pela lá. competitividade, né? Não sei se vocês faziam em duplas, enfim, mas isso também, a questão social, né, envolvida e psicológica, né? Mas foram, os dois foram bons, assim, eles foram interessantes, diferentes, mas E depois desse trabalhão aí, quem mais se empolga de defender, vamos lá, galerinha, vamos lá. Ó a cara da Duda, ó a Duda se escondendo lá. Ô, Felipe, dá um chacoalhão lá na tua amiga, tá difícil a coisa lá, ó. Não, mas vai. Tá difícil, tá difícil. Tá A gente difícil. nem acredita, mas vai. Né, tem mais semana, mas vai. Gente, mais alguém? Então, acho que é isso, seu Felipe. Não, peraí. Bom, tava esperando o Arthur, mas eu falei, não vou chamar ele de novo. Não, o Felipe já tinha apresentado o terceiro artigo na reunião passada, já dei os pontos, mas só parabéns, Felipe. Parabéns, eu sei que o trabalho é grande, ainda mais 3 artigos, mas parabéns, cara, ficou bem organizadinho. Gostei bastante, cara. Boa sorte agora na defesa real. Parabéns para nós, né? Parabéns para
para todo mundo, porque não tem jeito, não tem Vai trabalhar em o equipe. grupo, trabalho, É, coisa, o Arthur é um dos próximos, tá quase, né, Arthur? Falta pouquinho, né? quase Fala um também. pouquinho, fala um pouquinho. Pra gente seguir essa linha aí, né? Não dá para deixar, tem que seguir. Eu tenho uma Um vai crítica. citando o outro e vai fortalecendo. Oi? Eu tenho uma crítica. Fala. Defesa de manhã às 9 da manhã, gente. Vamos marcar defesa para 6 da tarde, para 19 É, horas. é que tu não tem noção do que é a banca, assim, ó. É uma dor de cabeça para conseguir unir os turnos, assim, ó. Então, o turno que fecha, a gente diz amém, desmarca tudo e toca a ficha, porque é bem complicado. Mas eu vou pedir autorização para gravar, Qual é o até dia? porque daí é segunda, às 9 da manhã. É, na próxima segunda. Então, assim, eu vou até pedir autorização para gravar, eu vou falar com a banca, enfim, porque daí depois qualquer coisa vocês assistem. Acho que é bem interessante assistir até para ver, porque por mais que a gente ache que o trabalho está bem redondinho, a banca sempre acha alguma coisa, né? Então é bem importante, às vezes, assistir o desfecho final, assim, para ver o que deu. Com certeza. Ô, Fê, eles não mandaram ali no e-mail, normalmente eles mandam. Vou mandar. Essa vão semana mandar? eles mandam, é meio câmera lenta. Eles mandam essa semana, eles vão mandar. Tá. Tá? Então tá, gente, quem Quem que puder ficou na banca, participar. enfim? Ficou o Alcir? O Alcir ficou a Ana Lúcia, né, Felipe? E ficou. Como é que é o nome do outro? O Cleiton. Conseguiram falar com o Clayton? Conseguimos. Legal. Conseguimos. Vai. Show. Aí vai nos apertar. Eu Mas quero ver. vai ser legal, né? Alguém de fora da nossa bolha, assim. Pra... Eu não conheço ele, assim, para ver como é que é a abordagem dele, se é uma abordagem mais crítica, mas, né, qual é a maneira que ele aborda, assim, a crítica, porque Sim. tomara Eu que seja conheço ele só bastante. de aulas mesmo, de Uhum. live, essas coisas assim. Eu nunca vi ele numa banca, nunca peguei ele numa banca. Vamos ver. Mas vai ser bom. Show. Então tá, gente. Obrigada, Felipe. Foi ótimo, Obrigado, tá? eu agradeço. Acho que tá bem fechadinho, assim. Acho que é eu não mexeria em nada, assim. Acho que é só uma questão mais a fala ali. Tu vai falar um pouco mais Vou rápido. organizar. Dá Sinceramente, uma eu meio treinada que- agora. Então tá, gente. Boa noite para vocês, tá? Prof, Oi? tu teria uns 5 minutinhos? Quem falou? A Fran? A Fran. Tenho. Rapidinho. Então tá. Gente, um abração, tá? Até mais. Até mais, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.